aqueles que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero fazer uso do texto que está em Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 26 e o 27. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, o versículo de número 26 e o versículo 27. O Senhor tem uma palavra muito boa para nos ensinar. Encontrar, irmão, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e o 27. Você que está nos assistindo, vai nos assistir, compartilhe esta palavra. Diz assim, irmãos: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Levante assim a mão, vamos orar, pedir para Deus nos guardar e nos proteger neste lugar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, aqui estamos, Senhor. Toca sobre nós, Pai. Toca, meu Pai, sobre as nossas vidas. Me guarda aqui neste altar. Segura, Pai, a minha vida em Tuas mãos. Fortalece, Pai, a vida do Teu povo, a vida dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, nos dar direção, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Pode tomar o assento. Deixa o Senhor, irmãos, falar aí ao teu coração, amém? Dê uma salva de palmas, irmão, com alegria, isso. Glória a Deus. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, a palavra que eu quero trazer aqui ao coração da igreja, ela tem a sua base aqui em Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Eu quero pregar sobre a religião falsa e a religião verdadeira. Irmãos, falando aqui de religião, Tiago ele traz aqui uma definição do que é uma religião verdadeira. Tiago ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Tiago está falando de alguém que professa ser religioso. Tiago está falando de alguém que diz que é religioso. Mas Tiago também diz que esse que diz ser religioso, se ele não refrear a sua língua, antes ele está enganando o seu coração. E ele está dizendo que a religião desse é vã. A religião desse não está valendo de nada, não tem nenhum valor. E no versículo de número 27, ele diz que a religião pura, imaculada para com Deus o Pai, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, irmãos, para que nós pudéssemos conversar sobre esta palavra aqui, eu preciso primeiramente definir para os irmãos o que é religião. Religião, essa palavra se origina do latim, que vem da palavra religare, que é o sentido da palavra. O sentido desta palavra seria uma religação
ou seja, tornar a ligar algo que foi desligado. Nós sabemos que o homem, ele pecou contra Deus, e uma vez que o homem peca contra Deus, ele foi desligado, ele foi destituído da glória de Deus, e a partir daquele momento o homem procurou meios para que ele pudesse se achegar a Deus. A forma que ele busca religiões para que ele pudesse se chegar ao Senhor. Então, a palavra religar significa ligar novamente o homem com Deus. Então, quando nós falamos aqui de religião, Tiago nos ensina que se alguém entre vós, ele está falando para o cristão, para aquele que serve a Deus. Ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso, e ele não controla a sua língua, antes essa pessoa está enganando o seu coração. E quantas vezes nós estamos na igreja dessa maneira? Nós estamos com título, carregamos um título de religioso, professamos uma fé em Deus, mas nós não controlamos a nossa língua. O que está acontecendo? Nós estamos apenas enganando o nosso coração. É um engano pessoal. A pessoa está enganando a si mesmo. E Tiago está dizendo que a religião da pessoa que age assim é uma religião vã. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora, quando eu falo, irmão, de religião, eu preciso aqui falar das religiões que a Bíblia mostra no Antigo Testamento. A Bíblia vai mostrar algumas religiões. A primeira delas é a religião egípcia. Os egípcios, irmãos, eles eram politeístas e eles acreditavam em vários deuses. No Egito antigo, olhe para mim, existiam diversos templos que eram construídos em homenagem aos deuses. Cada cidade possuía um deus protetor. Cada cidade dentro do Egito possuía um deus protetor. E os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Agora, irmãos, se você ler comigo Êxodo capítulo 7, versículo 15, nós temos aqui as pragas do Egito, as 10 pragas, e as 10 pragas estavam relacionadas aos deuses do Egito. Olhe para mim, cada praga que veio sobre o Egito era um deus que os egípcios cultuavam. As rãs eram um deus. Então todas as pragas estavam relacionadas a algum tipo de deus que os egípcios eles cultuavam. A segunda religião que nós encontramos na Bíblia é a religião dos fenícios. Também eles eram uma religião politeísta. Os fenícios, irmãos, eles conservaram os antigos deuses tradicionais dos povos semitas. Olhe para mim, as divindades terrestres e celestes, como a todos os povos da Ásia Antiga. Os fenícios também cultuavam esses deuses. Também, e nós temos um exemplo aqui dos deuses dos fenícios, que era Baal. Diga comigo, Baal. Quem era Baal? Baal, irmão, era o principal deus masculino dos fenícios, e além de ser uma deidade maior entre outros povos da Palestina, é como se ele fosse o maior deus diante dos demais deuses que aqueles povos cultivavam. E você vai perceber em Juízes, abre aí a tua Bíblia, capítulo 6, versículo 25, que Deus ele mandou Gideão derrubar o altar de Baal. Irmão, Gideão ele vai derrubar o altar que era cultivado até mesmo pelo seu pai, pela sua família, pela sua casa. Ele vai destruir aquele altar, ele vai destruir aquele porte ídolo. Por quê? Porque
o nosso Deus, irmãos, ele não aceita outro Deus além dele. Deus, ele quer que nós apenas o adoramos. Agora eu quero que você vá comigo aí no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 24 e o versículo 28. Nós temos aqui, irmãos, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24 e ao 28, nós temos os profetas de Baal. Quando o profeta Elias, ele vai desafiar os profetas de Baal, o texto vai dizer que os profetas de Baal, eles vão cumprir ali um ritual ao seu Deus. E qual era aquele ritual? Olhe para cá para você aprender. A Bíblia diz que eles começaram primeiramente, a primeira oportunidade de clamar foi dada aos profetas de Baal, e eles começaram a clamar bem alto, começaram a se retalhar, começaram a se cortar, e Elias até começou a zombar, dizer: clama mais alto. Talvez ele esteja viajando, talvez esteja de férias. Então ali eles começaram a se cortar, se retalhar, e eles começaram ali a fazer um tipo de ritual ao seu Deus. Ali era um ritual, que eles estavam invocando o seu Deus, que era o Deus Baal. Irmãos, agora em 1 Reis capítulo 11, versículo 7, abre aí a tua Bíblia comigo e marca para você aprender. Nós temos também uma referência aqui sobre Salomão. A Bíblia diz, irmão, que Salomão, ele vai se desviar de Deus, e ele vai terminar os seus dias deixando de adorar a Deus para adorar os deuses das mulheres que ele casou, das mulheres que ele fez aliança. Olhe para mim. E um dos deuses que Salomão vai adorar é o Deus Quemos, e está em 1 Reis, abre aí a tua Bíblia, capítulo 11, versículo 7. E quem era este Deus Quemos, irmãos? Ele era o Deus dos Moabitas. O seu nome provavelmente significa destruidor. O nome do Deus Quemos significa destruidor, ainda o Deus Peixe. Também era considerado um Deus Peixe. Então, irmãos, nós sabemos que a origem dos Moabitas e os Amonitas se deram pela coabitação de um pai com as suas filhas. Nós sabemos que a origem dos Moabitas e Amonitas deram-se da coabitação de quem? De Ló e as suas filhas. E ali nasceram os Moabitas e Amonitas, irmãos. E você vai perceber que Quemos era o Deus dos Moabitas e Amonitas. Também nós temos ali um Deus na Bíblia chamado de Moloque. Diga comigo, Moloque. Diga bem forte, Moloque. Quem era este Deus, irmãos? Ele era o Deus dos Amonitas também, uma etnia de Canaã. Também é o nome de um demônio na tradição cristã cabalística. Também é um Deus de um demônio, irmão. Então nós percebemos aqui que a Bíblia fala de imagem, mas nós sabemos que por trás de imagem o que existe. Nós sabemos da realidade que existem espíritos que predominam por trás. Quem me entende, levante a tua mão. Nós temos aqui, irmãos, em 1 Reis 16, o versículo 30 e o 31, abra aí a tua Bíblia. Nós temos o rei Acabe, que se desviou seguindo outros deuses. Acabe também, irmão, foi um homem que se desviou, seguindo a influência da sua mulher, chamada de Jezabel. Agora olhe para mim e diga, pensa numa mulher cruel, irmão. Jezabel era um tipo de mulher mandona. Jezabel era um tipo de mulher autoritária. Era uma mulher que ditava as regras mesmo, irmão. Quando Acabe vai pedir a vinha de Nabote, e Nabote não quer vender, que ele vai para dentro do palácio, vai lá para a cama chorar, está no texto. Ele começa a churumigar, ela vai lá com ele e diz assim, rapaz, tu é um rei, rapaz, levanta daí, eu vou te dar a vinha que pertence a Nabote. Ela era autoritária, ela era mandona. Quem me entende, levanta a tua mão. Então, irmãos,
era uma mulher que fez aquele homem, o rei, também se desviar. Nós temos aqui, Acabe foi casado com uma mulher não judia, era uma mulher de outras nações pagãs, e ela influenciou aquele homem, irmão. Influenciou aquele homem a sair do caminho do Senhor, e Acabe se desviou mesmo da direção do Senhor. Quem está comigo, levante a tua mão. Você sabia, irmão, uma pessoa que não é convertida, ela tem um poder de desviar você, tirar você da presença de Deus, e a gente precisa ter um total cuidado com isso. Agora eu queria levar vocês agora para o livro de Jonas. Abra aí a tua Bíblia, Jonas capítulo 1, versículo 5. Irmão, nós temos ali os marinheiros, quando Deus enviou ali uma tempestade contra aquele navio, porque Jonas estava fugindo para um lugar que Deus não tinha autorizado a ele. A Bíblia diz que os marinheiros clamaram, cada um aos seus deuses, irmãos. E aqueles marinheiros, eles não estavam clamando ao Deus do céu, cada um deles tinha o seu Deus. E na hora do aperreio ali, que a tempestade começou a vir, ali o mar começou a se agitar, cada um se agarrou com seu Deus, né? Então nós percebemos ali que aqueles marinheiros, também eles eram religiosos, em uma religião pagã, eles tinham seus deuses. Também nós temos na Bíblia a religião que é a religião dos babilônicos. Irmãos, como era a religião dos babilônicos? Era uma religião moral, olhe para mim, eles tinham crença prática nos antigos babilônicos, foram tomadas de empréstimo quase por completo dos sumérios. Eles imitaram a religião dos sumérios, e nós temos isso em Daniel. Abre aí a tua Bíblia, capítulo 3, versículo de número 1, irmão. Irmãos, quando Daniel está dentro da Babilônia, olhe para cá para você aprender. Hoje é uma palavra que vai trazer muita informação. Quando Daniel estava dentro da Babilônia, que ele não quis se contaminar com os manjares do rei, porque os manjares ali estavam oferecidos aos deuses, irmão. Estavam oferecidos a deuses pagãos. Então Daniel achou por bem não comer das iguarias do rei. Ele não quis se contaminar, porque ele sabia que aquela comida estava sacrificada aos deuses que o rei servia, os deuses que o rei cultuava. Então nós percebemos isso aqui. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele sabia que aquilo ali estava oferecido a deuses. Quem está comigo, levante a tua mão. Tem uma cultura hoje aí, irmãos, né? Pararam um pouco, mas nós sabemos que é oferecido a demônio. Nós sabemos que é oferecido, tem ritual por trás, né? Que pega aqueles bombom, que é o Cosme e Damião, né? E sai dando bombom por aí. É oferecido, irmão, no centro de macumba. Aquilo é oferecido. Quem está comigo, levanta a mão. E nós, cristãos, temos que ter cuidado com isso, irmão. Não deixe a tua criança participar desses rituais. Festa julina, a gente sabe que tem uma conotação por trás. São coisas que a Bíblia, ela não permite. Quem está comigo, levante a mão. Festa julina, São João, não é para crente, irmão. Está participando disso. Quem está comigo, levanta a tua mão. Não, pastor, mas lá na escola a professora coloca para ganhar ponto. Eu perco ponto, mas não vou. Diga glória a Deus, diga aleluia. É, irmão, o cristão precisa ter a sua consciência na palavra, irmão. Porque se nós não ensinar isso aqui, daqui a pouco tem um bocado de crente aí, irmão, rodando a festa julina, diga misericórdia. Rodando São João, irmão, né? Ainda aposta ainda, irmão. Diga misericórdia, tem compaixão. O cristão precisa aprender da palavra, irmão. Tem rituais por trás disso. Agora, eu gostaria de falar com a igreja as religiões também que a Bíblia mostra que existia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus também, irmãos, havia muitas religiões. E quais eram as religiões que existiam no tempo de Jesus? Primeiro, o judaísmo. Como era a religião? Essa religião, o judaísmo, era a religião do povo judeu, e a mais antiga tradição religiosa monoteísta, porque adorava apenas um Deus.
e são definidos como membros da tribo de Judá. Olhe para mim. Nós sabemos que na divisão do reino, irmão, quando o reino ele é dividido, olhe para cá que eu vou dar uma informação da história. Quando o reino é dividido, a única tribo que vai subsistir é a tribo de Judá. E é a única que vai ser levada, o povo babilônico vai levar para o cativeiro. E lá no cativeiro, a única que subsiste é a tribo de Judá. Por isso que quando eles voltam lá da Babilônia, eles não voltam mais sendo chamados de hebreus. Eles voltam agora sendo chamados de judeus, por causa deste fato que apenas sobreviveu a tribo de Judá. Então eles já voltam da Babilônia sendo chamados de judeu e criando a religião do judaísmo, que você vai perceber que no tempo de Jesus também frequentou as sinagogas, irmãos, que era apenas o culto autorizado pelos homens, né? Apenas 10 homens lia a Torá, lia os escritos, e não era aceita a presença de mulheres nessa religião, apenas cultivada pelos homens. Mas também, irmão, no tempo de Jesus, nós temos aqui os fariseus. Diga comigo, fariseu. Quem eram os fariseus, irmão? Era o nome dado a um grupo de judeus devotos da Torá. Era um grupo de estudiosos, de teólogos, que eles cultivavam a Torá. Eles faziam jus à lei, os mandamentos. E os fariseus surgiram no século II a.C., e eles eram opositores dos saduceus, irmão. Então havia uma briga muito grande entre fariseus e saduceus, até mesmo sobre doutrina, sobre pontos da Torá, sobre pontos da lei. Então esses dois grupos, tanto de fariseu quanto de saduceus, eles tinham a sua divergência. E também, irmãos, os fariseus, eles criam numa lei oral, ou seja, numa lei falada. Eles também são criadores da instituição da sinagoga. Olhe para mim. Olhe para cá. Muito se critica os fariseus, olhe para cá. Quando alguém, por exemplo, na igreja não concorda, ou isso, aquilo, se chama muito de fariseu, sim ou não? Né? Usa muito essa palavra ou seja, falar com aqueles que estão fora do contexto da palavra. Mas os fariseus, irmão, eles foram responsáveis na formação do culto. Então tudo isso hoje que a gente chama de liturgia, de organização do culto, foi eles que organizaram, porque foi eles que organizaram as sinagogas. Eles que organizaram, a sinagoga era uma espécie de congregações, era uma espécie de templos que eles cultuavam e adoravam a Deus. Olhe para cá. Também nós temos aqui, irmãos, os saduceus. Diga comigo, saduceus. Quem eram os saduceus, irmão? Era uma seita e um grupo de judeus presente na Judéia durante o período do segundo tempo, desde o século II até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então este grupo também, irmão, de saduceus, eles existiram, eles também cultivaram a sua religião. Também no tempo de Jesus, nós encontramos aqui os samaritanos. Diga bem comigo, samaritanos. Quem eram os samaritanos, irmãos? Ele era o povo samaritano aqui, eles não se consideravam um povo judeu. Eles eram descendentes dos antigos israelitas que habitavam a histórica província de Samaria. Os samaritanos, eles eram considerados impuros pelos judeus. Da Bíblia do judaísmo segue apenas o Pentateuco. Então olhe para cá que eu preciso explicar. Irmãos, havia uma divergência muito grande entre os samaritanos e os judeus. Você vai perceber isso quando Jesus chega no poço lá, que era de Jacó. Ele cansado da viagem, e ele vai começar a conversar com a mulher samaritana, e a mulher samaritana vai dizer assim: tu és judeu, e tu pede para que eu dê água. Ela vai dizer: olha, os judeus não se dão bem com o samaritano. Então havia uma divergência, irmão. Por quê? Porque os judeus pregavam que o lugar de adorar era no templo, e o samaritano pregava que o lugar de adorar era no monte.
E hoje essa divergência existe até hoje, sim ou não? Tem gente que acha que não pode ir para o monte, tem que adorar na igreja, que tem que estar na igreja. O outro acha que orar na igreja não serve, tem que orar no monte. Então essa divergência que existia entre samaritanos e judeus, existe muitas das vezes em algumas igrejas nos nossos dias. É a mesma divergência, você que já morou no Amazonas, você prova isso, né? Existe uma divergência entre amazonense e paraense. Quem sabe, irmão? Há uma divergência muito grande. E quais são? O que passa na cabeça? Na cabeça do paraense, todo amazonense é preguiçoso. E na cabeça do amazonense, todo paraense é ladrão, porque entra em Manaus para roubar. Então fica essa divergência entre dois povos. Quem não sabia, pesquisa que você vai ver. Quem está comigo, levante a mão. Então fica, irmão, essa discriminação entre dois povos. Quem está me entendendo? Então, isso também existia entre samaritanos e judeus. Então a gente precisa compreender isso, que essa divergência existia entre esses dois povos. Também, irmão, no tempo de Jesus, nasceu com o mestre, nasceu com os discípulos, o cristianismo, que é a religião, aliás, nasceu com Abraão, né? A religião abraâmica, monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. O cristianismo tem a fé cristã e acredita essencialmente em Jesus Cristo como Filho de Deus. É o que nós cultivamos, irmão. Nós somos cristãos e nós cultivamos o cristianismo. Quem está comigo, levanta a tua mão. Professamos uma fé em Jesus Cristo. Nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, voltando aqui, irmão, para Tiago, abre aí a tua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Tiago está falando aqui da religião verdadeira. Ele está dizendo que a religião verdadeira consiste em quê? Consiste em andar de terno? Consiste em orar todo dia? Consiste em evangelizar constante? Não. A religião verdadeira consiste em visitar as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção. Então Tiago está dizendo que aquele que diz ser religioso, primeiramente ele precisa controlar a sua língua. Levanta a tua mão, diga: precisa controlar a sua língua. Coloca a mão na língua, diga: precisa controlar a língua, irmão. Porque se eu digo que eu sou religioso, eu estou na igreja, os dias que a igreja está aberta, eu estou orando 24 horas, eu estou buscando a Deus, eu estou clamando a Deus, eu estou fazendo a minha parte, mas se eu sou falador e eu não controlo a minha língua, não está adiantando de nada. Quem está comigo, levanta a tua mão. Alguém comentou comigo, irmão? Alguém comentou para mim, não é fuxico não. Alguém comentou comigo: pastor, estão dizendo aí no bairro que o senhor está cheio do dinheiro. Eu recebo. Diga glória a Deus, eu recebo. Se vir, eu recebo. Diga glória a Deus. Agora tu acha que eu vou sair falando que eu não tenho? Vou nada, deixa a minha fama de cheio do dinheiro mesmo correr por aí. Levanta a tua mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que é melhor a fama do pastor cheio do dinheiro do que pastor pobre, né, irmão? Deixa aí a fama correr, né? Glória a Jesus. Não é verdade não, mas já que quer dizer que eu tenha, pode espalhar. Diga aleluia, diga glória a Deus. Irmãos, então a gente precisa controlar a nossa língua, irmão. Senão a nossa religião é vã. Quem está comigo, levante a tua mão. E algumas pessoas, e a gente vê, irmão, na igreja, essa falha de pessoas que dizem ser religioso, mas não controlam a sua língua, irmão. Crentes que fazem confusão, crente que fazem briga, crente que faz discórdia. A religião dessa pessoa está sendo vã. Quem pode levantar a mão e receber esse alerta de Deus aqui, irmão? Então a religião verdadeira comigo consiste em quê? Em visitar as viúvas, irmão. Cuidar dos órfãos. Cuidar daquele que precisa. Quem está me entendendo?
E Paulo também falou isso, irmão, para a igreja que ele pastoreou, e ele também orientou a Timóteo a fazer isso. Ele disse: olha, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e esse é pior do que o infiel. Quando Paulo falou essa palavra, irmão, olhe para mim, qual era o contexto que Paulo estava falando? Paulo estava falando de viúvas, de mulheres que estavam sendo abandonadas pelos filhos, e algum desses filhos, irmão, professava uma fé em Deus, algum desses filhos era da igreja, e eles estavam negligenciando o cuidado com as suas mães, eles estavam negligenciando o cuidado com a sua casa. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, né? Se alguém não cuida do seu, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Porque eles diziam que eram cristãos, eles andavam com Deus, mas eles estavam negligenciando o cuidado. E isso, irmãos, é algo muito grave. E a palavra está dizendo que aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel. Agora olhe para mim. Você está percebendo a gravidade nessa palavra? Pior do que o infiel? Irmão, imagina ser pior do que o traficante, ser pior do que o adúltero, ser pior do que aquele que comete crime. Então, se eu não cuido da minha casa, por mais que eu diga ser religioso, mas eu sou pior do que o infiel. Quem está comigo, levante a tua mão. E nós não podemos ser pior do que o infiel, irmão. E também, Tiago também está dizendo que a religião verdadeira consiste em guardar-se da corrupção. Diga, guardar da corrupção. E o que é guardar da corrupção, irmão? Não ser um cristão corrupto. É um cristão que compactua com as coisas erradas. Efésios vai dizer, não seja complacente com as obras infrutíferas das trevas. Então eu, como cristão, eu tenho que me guardar da corrupção. Eu não pode ter um gato lá, irmão, lá na minha energia. Pode, que isso é corrupção. Eu estou me corrompendo. Quem está comigo, levante a tua mão, né? Roubando de alguém, irmão. Não, eu vou instalar um aplicativo aqui que eu vou roubar o Wi-Fi do vizinho sem ele saber. É corrupção também. Diga misericórdia. Irmão. Então isso, Deus não está se agradando, porque a religião verdadeira é guardar-se da corrupção, irmão. É guardar-se do mal. Então a prática da religião consiste no amor e na caridade. A prática da religião consiste na prática da palavra de Deus, irmão. Então, olhe para mim agora que eu vou terminar. Agora segura que vou apertar. Diga, olhe para o irmão e diga, segura aí que vem mais aperto de Deus para nós. Irmão, 5 tipos de corrupção que o crente deve evitar na sua vida. Quais são os tipos de corrupção? A corrupção da família. Diga, corrupção na família. Irmão, se eu deixar a minha esposa e eu for atrás de outra, achando que eu sou o bambambam, canovinho, eu vou bombar, é corrupção da família, irmão. Eu estou contaminando a minha casa. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque tem homem, irmão, velho, que deixa a esposa para ir atrás da novinha, irmão. Diga misericórdia, diga. Irmão, cavalo velho não pode comer capim novo não, diga misericórdia. Irmão. Então, a pessoa abandona ali a esposa que está com ele ali, irmão. Quem está comigo, levante. A mulher que aguentou, comeu chibé com ele, morou na casa da sogra com ele, diga glória a Deus. Aí o negócio melhora, ele dá o pé na mulher, diga misericórdia. Corrupção, irmão. Então, Deus não se agrada disso. A corrupção no meio da família, ou seja, outra vertente quando a mãe apoia erro do filho, irmão. Tem mãe que guarda a droga dentro de casa, esconde as coisas erradas. Você está sendo complacente com as obras das trevas. Está tendo corrupção no meio da tua família. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmão, tem mãe que faz isso, olha para cá, está sendo gravado, deixa gravado, olha para cá. Irmão, tem menino aí, rapaz, que mexe com amor, desonra a moça, e a mãe dá apoio a ser vergonhice do rapaz. Obriga esse cabra a casar e
né, irmão? Sustentar o menino que ele fez, diga glória a Deus. É, irmão, porque mexe com a moça e depois fica com a cara de pau. Não, eu mexi com a moça e agora? Irmão, quando você mexe com a moça, tu acha que vai sair um caminhão, vai sair um ônibus, vai sair menino, diga misericórdia. Então mexeu, casa, assume o compromisso. Quem está comigo, levanta a tua mão. É, irmão. Corrupção da família. A segunda corrupção que eu devo me guardar é a corrupção da política. Diga agora, misericórdia. Diga bem forte que eu vou falar, diga misericórdia. Irmão, tem gente vendendo voto aí, irmão. É na hora da política, ele vai lá e vende o voto dele. Diga misericórdia, há um cristão desse, irmão. Ele troca um voto por uma botija, né, irmão? Troca por uma botija, irmão. Irmão, passei no lugar e uma pessoa, eu não estava apoiando o candidato tal, né? Só que algumas pessoas da igreja estavam. E eu coloquei minha opinião, irmão, vocês são livres para votar em quem vocês querem. E a pessoa disse assim, não, pastor, a pessoa que vai entrar é bênção, a pessoa que vai entrar vai fazer coisa boa, a promessa é boa. Eu disse amém, o voto é seu, eu não posso interferir. Aí depois, irmãos, que a pessoa ganhou lá nos começos logo, aí começou o negócio, irmão. Aí a mulher ligou para mim, pastor, manda aí o fulano de tal, dá uma botija para mim. Irmão, deu vontade assim de eu dizer, irmão, pega a botija e coloque na cabeça. Você está gritando o nome do seu candidato, mas eu segurei na minha boca. Quem está comigo, levanta a tua mão. É, irmão, que a pessoa é corrupta. A pessoa o cristão, irmão, apoiando coisas que a Bíblia não apoia. Eu não vou falar nome aqui não, irmão, eu vou falar o que a palavra ensina. A gente não pode apoiar quem apoia aborto. Quem está comigo, levante a mão. Quem rouba, quem faz o escangalho por aí, irmão. O cristão precisa ter o discernimento da palavra de Deus. Diga misericórdia. Agora, irmãos, a terceira corrupção é a corrupção do corpo. Diga corrupção do corpo. A pessoa, irmão, que enche o corpo de tatuagem, diga misericórdia. Ele está corrompendo o corpo dele, irmão. E nós sabemos que por trás disso tem influência satânica também. Tem demônios por trás disso, irmão. Irmão, você não é desenho para andar desenhado por aí. Levante a tua mão e diga, você não é caderno de desenho, não, irmão. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. Ah, pastor, eu fiz lá no mundo. Aí tudo bem, irmão, foi lá na ignorância. Quem está comigo? Eu estou falando de quem está na igreja, quem conhece a palavra. Quem está comigo, levante a tua mão. Então, irmão, olha que a palavra diz que aquele que destruiu o templo do Espírito, o Senhor vai destruir. Olhe para mim, aquele que destruir. E quando eu falo da corrupção do corpo, irmão, eu não estou falando só de tatuagem não, eu estou falando também daquele que não cuida da saúde. Olhe para mim, porque tem gente, irmão, que o tempo do Espírito Santo está avatanjoso, o tempo do Espírito Santo está alargado. Entenderam a palavra que eu estou falando aqui? Aí depois a pessoa está cheia de problema, a pessoa está cheia de doença, depois morre. Eu tenho que cuidar, irmão, do templo e morada do Espírito Santo. Eu não posso corromper o templo do Espírito, colocando tudo que é porcaria, irmão, tudo que é comida cheia de química eu coloco para dentro do templo. Aí daqui a pouco eu estou com o meu coração, a pressão lá em cima, pastor, é Satanás, não, é você destruindo o templo e a morada do Espírito Santo. Quem está comigo, levante a tua mão. Não, pastor, é Satanás lutando contra mim, não, irmão. O cristão tem que cuidar do templo do Espírito. Pastor, pode fazer exercício? Pode. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, Paulo não proibiu em nenhum momento. Paulo apenas disse que o exercício para pouco tem aproveitamento. Ele não está proibindo, ele apenas trouxe essa citação. Mas a Bíblia não está dizendo que você não possa fazer. Faça uma caminhada, se exercite. Quem está comigo, levante a tua mão. Você que pode caminhar, vai lá, caminhe, né? Faça por onde. E cuide do templo do Espírito Santo, irmão. A gente não pode, olhe para cá, ser atraído por comida. Lembra de Eva, irmão? A Eva foi atraída pela alimentação, irmão. Quando ela viu o fruto, ela foi atraída. Tem gente que é atraído por comida, irmão. Quando ele vê comida assim, ele fica com...
Diga, está repreendido em nome de Jesus. Levanta a mão e diga, sai deste corpo em nome do Senhor. Irmão, a Bíblia diz, o Jesus nos ensina, irmão, que o alimento é para o estômago. Não é para nós sair comendo aí doidado, não. Não, pai, então a minha vida é comer. Cuidado que tu morre, diga misericórdia. Tem que controlar os ânimos, diga comigo, controla os ânimos. Você tem que cuidar, irmão, do templo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quem está comigo, levanta a tua mão. Aí depois está cheio de diabetes, diga misericórdia, irmão. Quem não cuidou do templo do Espírito, quem está comigo, levante a mão. Agora a quarta corrupção é a corrupção da mente, diga a corrupção da mente. Uma mente, irmão, cheia de pecado, cheia de mentira, cheia de engano. Irmão, Paulo vai dizer que tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é santo, nisso vocês devem pensar. Isso deve ocupar o vosso entendimento. Por quê? Porque pensamento determina comportamento. Então, se o meu pensamento é negativo, o meu comportamento é negativo. Se o meu pensamento é positivo, o meu comportamento é positivo. Então, não posso ter a minha mente contaminada. Diga, corrupção da mente não, irmão. Irmão, diga comigo, você não pode fazer da tua cabeça um latão de lixo. Diga, a tua cabeça não é um latão de lixo, irmão. Para você estar pensando tudo que é ruim. Tem pessoa que passa o dia todo, irmão, pensando bobagem. Não, eu sou um zero para a esquerda. Junta com Jesus, que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Tu é zero, junta com Jesus que faz 10. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor Jesus. Pessoa que fica pensando, irmão, em coisas que não edificam. Quem está comigo, levanta a tua mão. Coloca a mão na cabeça agora, coloca a mão na mente. E diga, toda a corrupção da mente saia em nome de Jesus. Tem pessoa que ele malda de tudo, irmão, é ou não é? Tem gente que ele malda de tudo, irmão, ele já olha para uma mulher e já sai maldando, já sai desejando ela. Irmão, diga misericórdia. Deus, ele quer trazer a unção sobre a nossa mente, irmão, para que a nossa mente não seja uma mente corrompida. Agora, a quinta corrupção, irmão, é a corrupção da fé. Como é a corrupção da fé? Como é que eu faço isso? Eu sigo, irmão, pessoas, até pastores, até obreiro, eu frequento igrejas que pregam palavra distorcida da palavra. Mensagens que não é bíblica, não está no contexto, não tem verdade de Deus. Lugares que só querem a lã da ovelha. Quem está comigo, levante a tua mão. Levante a tua mão. Onde eu passei, irmão, sempre tive cuidado de nunca explorar ninguém. Não. Peço é essencial para a igreja. Quem sentir, abençoe a obra. Mas eu estou explorando de maneira nenhuma. Quem está comigo, levante a tua mão, porque o que é meu, o que é para mim, Deus vai prover para mim. Levante as tuas mãos, e nós não precisamos estar corrompendo a fé de ninguém, irmãos. Então não leve uma fé corrompida, não leve uma vida de Raimundo, diga Raimundo. Não é crente Raimundo não, tá, irmão? O texto, a frase não é crente Raimundo não, é crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Diga assim, não seja um crente Raimundo. Não seja um crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo, irmão. Tem lugares aí que tem pessoa que no evento a pessoa está cantando. Terminou o evento, a pessoa está aí, irmão, está só de cueca por aí, diga misericórdia. Mas eu tive uma ovelha minha que eu ensinei, irmão, sofri para ensinar. Uma vez eu vi, lá vem a ovelha, irmão, sem camisa, de misericórdia, Jesus. Arrancaram a lã da minha ovelha. Diga, Jesus amado. Diga, tem misericórdia, Senhor. A ovelha estava toda desquitada, diga, misericórdia. Ainda me chamou de meu pastor, diga, Jesus amado, chame outro. Irmão, olha que a gente sofre para ensinar, mas tem que não quer aprender. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, então nós temos que andar em verdade, irmão. Não podemos andar da maneira fora da palavra, porque isso não agrada o Senhor Jesus. Então fique em pé agora, irmãos. Repita comigo, se alguém cuida
ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração. Então, para nós ser, irmãos, cultivar a religião verdadeira, eu tenho que controlar a minha língua. Isso. Vem aqui, irmão Daniel, faz um louvor aqui, irmão Daniel. Glória a Deus, enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos aqui a face do nosso Deus, Deus, Ele tem vitória para nós. Quem aprendeu aqui, irmão? Quem aprendeu? Quem aprendeu da palavra, levante as mãos. Vamos orar. Fecha aí os teus olhos, liga aí o teu pensamento com Deus. Vamos estar orando aqui agora, e a mão poderosa do Senhor vai nos tocar aqui agora. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oramos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai santo, Pai querido, Pai eterno, aqui nós estamos, Pai. Nós aprendemos a Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos, Pai, aqui os Teus mandamentos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra de ensino, Senhor, que o Senhor trouxe no meu coração, que o Senhor trouxe para a Tua igreja, Pai, que nós possamos cultivar, ó meu Deus, a nossa fé em Ti, Senhor, a nossa vida de obediência, Pai. Vai tocando agora na Tua igreja, Senhor, vai tocando na vida do Teu povo, Pai, e vai concedendo vitória, Senhor, vai trazendo, Pai, a Tua unção, Teu poder, a Tua graça, a Tua virtude, e vai visitando cada irmão, Senhor, vai visitando cada irmã, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, vai visitando as nossas vidas, Senhor, nos ajuda a andar em obediência, Pai, ajuda nós a andar em compromisso diante do Senhor. Vem com as Tuas mãos poderosas, Pai, nos tocando, nos visitando, nos restaurando, Pai, pelas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o assento, irmãos. Glória a Deus, enquanto o servo de Deus prepara aqui. Glória a Jesus. Santo é o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que vieram nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está na live, compartilha. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Pode concluir aí a live, pode terminar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Dê uma salva de palmas, irmão, bem forte, que exalta e glorifica o nome